Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lei da Gratidão. Hoje, capítulo 10 do livro O Poder Cósmico da Mente. E quem puder curtir, compartilhar e se inscrever no canal, eu agradeço. Então vamos à leitura. Hoje é a Lei 10, capítulo 10, a Lei Positiva do Controle Emocional. Os antigos gregos diziam: conecte a ti mesmo. Estudando a si mesmo, você descobre que, aparentemente, é construído de 4 partes: corpo físico, natureza emocional, intelecto e natureza espiritual. Você foi posto nesse mundo para se disciplinar, de modo que suas naturezas intelectual, emocional e física se tornem perfeitamente alinhadas, controladas e dirigidas pelos caminhos próprios de Deus. O corpo físico não toma iniciativas, não possui inteligência autoconsciente e tampouco tem vontade por si e em si mesmo. Vive inteiramente sujeito às ordens e decisões suas. Considere-o como um grande disco no qual fica gravada as emoções e as ideias em que se acredita, como um disco sobre o qual impressões de todos os tipos podem ser registradas. Gravará fielmente todos os conceitos carregados de emoção e nunca se desviará deles. Gravará com igual perfeição uma melodia de amor e beleza, ou outra de dor e sofrimento. O ressentimento, o ciúme, o ódio, a raiva e a depressão se manifestam no corpo sob a forma de numerosas doenças. Aprendendo a controlar a sua natureza mental e emocional, você transformará em um canal para o divino e libera o esplendor aprisionado e escondido no seu íntimo, tornando-se emocionalmente maduro. Por um momento, pense no seguinte: mesmo que fosse a pessoa mais rica do mundo, você não conseguiria comprar um corpo sadio. Ainda assim, você pode ficar mais saudável usando as riquezas da mente, tais como pensamentos de paz, harmonia e saúde perfeita. É absolutamente essencial que controle as suas emoções, caso queira se tornar emocionalmente e espiritualmente amadurecido. Só alcançará essa maturidade quando expressar seus sentimentos de forma construtiva e harmoniosa. Se não disciplinar e controlar as emoções, você será considerado emocionalmente imaturo e não um adulto, mesmo que cronologicamente tenha 50 anos de vida. Desenvolva o conceito correto de si mesmo. O maior de todos os tiranos são as ideias falsas que lhe controlam a mente e o mantêm em servidão. As ideias de que tem sobre si mesmo induzem emoções definidas. Psicologicamente falando, elas controlam para o bem ou para o mal o curso que você segue pelos caminhos da vida. Se possui um grande ressentimento contra alguém ou guarda um velho rancor, essas emoções o influenciarão negativamente e dirigirão seus atos de maneira muito diferente daquilo que pode honestamente desejar. Embora queira ser bondoso, amigável e cordial, você se comporta de forma maldosa e cínica e amarga. Mesmo que queira ser sadio, bem-sucedido, próspero, descobrirá que tudo na vida dá errado. Aqueles que leem esse livro sabem que têm a capacidade de escolher para si mesmos um conceito de paz e boa vontade. Aceite com sinceridade na mente as ideias de paz, amor, altruísta e será dirigido, controlado e orientado segundo esses princípios. Como ela venceu a depressão? No ano passado, perdi meu
único filho, disse Madeleine, que me procurou para uma consulta. Tony tinha apenas 7 anos. Os médicos fizeram tudo o que era possível, mas não adiantou. Sinto muito, disse-lhe seu marido. Eu era mãe solteira, respondeu ela. Desviou o olhar, à beira das lágrimas. Tony era todo o meu mundo e morreu. Não sei como posso continuar a viver. Tenho enxaquecas constantes, fortíssimas, que me deixam tonta, com dor no estômago. Deixei de dirigir porque minha visão ficou afetada também. Como você preenche o seu tempo? Perguntei. Você trabalha? Sou enfermeira formada, respondeu ela. Mas não atuo desde que Tony nasceu. Praticamente, a única coisa que o pai de Tony fez foi tornar possível que eu vivesse de forma muito frugal, sem trabalhar. Pude assim dedicar todo o tempo a criar meu filho. Se eu não tivesse tido aquele tempo com ele... Respeito e compreendo sua dor, interrompia. Porém, se agarrar ao sofrimento por tanto tempo, em nada beneficiará seu filho e a prejudicará seriamente. Acho que de alguma forma você compreende isso. Foi por esse motivo que veio me procurar, certo? Pela esperança, talvez ainda vaga, de que de alguma forma eu possa ajudá-la a descobrir uma maneira de sair dessa terrível vale de sombras em que se sente aprisionada. Nunca pensei, começou Madeleine. Estou aqui porque minha melhor amiga me disse para vir. Mas fui eu quem concordei com a sugestão dela, e assim pude me decidir. Isso mesmo, o senhor pode ter razão. Tony ficaria triste em ver o que a morte dele fez comigo. Era um menino tão cheio de vida, tão alegre. Nós nos divertíamos muito juntos, mesmo quando ele ficou doente demais e não pôde mais se levantar da cama. Ao fim de nossa conversa, sugeri a Madeleine que fosse a um hospital e oferecesse seus serviços na enfermaria de crianças. Seguindo o meu conselho, doando tempo a um hospital local, ela começou a prodigalizar amor aos pequenos doentes, que paparicava, mimava e com quem brincava, distribuindo um amor não mais represado. Mais uma vez, tinha a companhia de pessoas que precisavam dela e começou a expressar o amor por meio de canais construtivos. Praticou o que em psicologia é denominado de sublimação, ao redirecionar de maneira divina a energia estagnada na mente subconsciente. Dessa forma, drenou todo o veneno existente em sua mente mais profunda. Tornou-se uma pessoa alegre, feliz, radiante e livre. Como ela venceu o mau gênio? Antes de uma palestra sobre o poder da mente subconsciente, fui procurado por uma mulher que havia comparecido a outros seminários. Apresentou-se como Marina e disse para mim: sempre tive um gênio terrível, desde criancinha. Ultimamente, bem, meus vizinhos são intoleráveis. Tocam música alta até tarde da noite, deixam sem tampa o latão de lixo, o que é revirado por animais, e caem na risada quando reclamo de qualquer coisa. Você deve achar esse comportamento muito desagradável, observei. Isso não é nem a metade do que acho, disse ela, mas descobri uma maneira de resolver a situação sem explodir. Aprendi, escutando suas palestras, que não devo deixar que a raiva e o ódio envenenem minha mente subconsciente. E qual foi essa maneira? Perguntei curioso. Marina soltou uma risada. Tudo depende do tempo que está fazendo, explicou. Se o dia está bonito, vou cuidar do jardim.
Enquanto trabalho, digo em voz alta a mim mesma: estou trabalhando no jardim de Deus e plantando suas ideias. Se o tempo não está muito bom, pego um balde e um rolo de toalhas de papel e lavo as janelas. Enquanto faço isso, digo a mim mesma: estou purificando minha mente com as águas do amor e da vida. Isso funciona sempre. Não só venço a tentação de me enfurecer, como me coloco num estado mental positivo e faço alguns trabalhos maçantes. Ela tirava fotos mentais. Certa vez, enquanto cruzava o Canal da Mancha entre Dover e Calais, tive uma conversa interessante com um rapaz chamado Shiril, que naquela época estudava o controle da mente em Paris. De vez em quando, contou ele, paro e tiro uma espécie de fotografia mental de meus pensamentos, sensações e estados de ânimo, reações e até mesmo do meu tom de voz. Se encontro neles aspectos negativos, digo a mim mesmo: essas não são as características de Deus. São destrutivas e falsas. Vou me voltar agora mentalmente para Deus que está em mim e pensar do ponto de vista da sabedoria, da verdade e da beleza. Explicou ele que transformara essa técnica em hábito. Quando se zangava, parava e dizia a si mesmo: não é o infinito que está pensando, falando e agindo através de minha pessoa. Agora penso, falo e me comporto do ponto de vista de Deus e seu amor. E em todas as ocasiões em que sentia vontade de se enraivecer, criticar, ficar deprimido ou irritar-se, pensava em Deus e em seu amor e paz, e a tentação passava. Isso nada mais é do que disciplina interna e compreensão espiritual. Você pode controlar as suas emoções. É fundamental compreender como surgem as emoções. Vamos supor que você esteja descendo a rua e veja uma pessoa que sofre de uma terrível deficiência. Seu coração bate mais rápido. Você sente um forte aperto no peito e sabe que está experimentando uma emoção. A mente lhe diz que é pena. Outra pessoa, no entanto, que nunca aprendeu a ter pena de deficientes físicos, pode sentir a mesma emoção e interpretá-la como repugnância. Não podemos imaginar uma emoção, mas se trazermos à mente com a imaginação um episódio ou evento do passado, logo lembramos a sensação correspondente. O primeiro passo antes de induzir a emoção, portanto, consiste em formular um certo pensamento ou criar uma imagem mental. A emoção é sempre a manifestação de uma ideia na mente. Se deseja sinceramente dirigi-la e controlá-la, tem que manter o controle de pensamentos e imagens mentais. Assumindo tal controle, você pode substituir o medo por amor, a má vontade por boa vontade, a tristeza por alegria e a inquietação pela paz de espírito. No entanto, em que receber o estímulo de uma emoção negativa, substitua pelo estado de espírito de amor e boa vontade. Em vez de ceder ao medo, diga a si mesmo: quem está com Deus é maioria. Sature a mente com os conceitos de fé, confiança, paz e amor, e pensamentos negativos não poderão nela penetrar. O amor o libertou. Enquanto esperava por um voo no aeroporto de John Kennedy, conversei com o Major Roger, oficial da Força Aérea. Ele me contou que acabava de voltar de um serviço ativo patrulhando a zona de exclusão aérea no sul do Iraque. Em todas as missões, sabia que, a qualquer momento, um míssil terra-ar poderia, sem aviso,
ou tempo para a manobra evasiva atingir e destruir seu avião. Você teve medo? Perguntei. Em combate, só os tolos é que não têm medo, respondeu ele. Porém, sabia que tinha que vencê-lo, em vez de permitir que ele me derrotasse. Tinha um aliado poderoso. Continuava a repetir para mim mesmo: o amor de Deus me cerca e envolve este avião. Seu amor é meu guia e minha direção. Ele me protege e estou em sua presença. Essa afirmação se gravou na mente subconsciente de Roger, juntamente com um sentimento de amor e fé. O estado de espírito de amor venceu o medo. O perfeito amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Como as emoções afetam o corpo. Você já notou o efeito do medo sobre o rosto, os olhos, o coração e outros órgãos? Já percebeu o efeito que geram sobre seu aparelho digestivo as más notícias ou o sofrimento? Observe em seguida a mudança, quando descobre que essas notícias carecem de fundamento. Todas as emoções negativas são destrutivas e drenam as forças vitais do corpo. Indivíduos que vivem sempre preocupados têm, em geral, problema de digestão. Se algo muito agradável lhes acontece, a digestão volta ao normal, porque, uma vez restabelecida a circulação correta de energia, não há mais interferência nas secreções gástricas. Há maneira de vencer e disciplinar as emoções, porém, não é nem repressão e nem supressão. Quando reprimimos uma emoção, a energia se acumula no subconsciente. O mesmo ocorre quando a pressão aumenta numa caldeira. Todas as válvulas são fechadas e é levado o calor do fogo. No fim, ocorre uma grande explosão. Atualmente, no campo das doenças psicossomáticas, estudiosos vêm descobrindo que numerosos casos de problemas de saúde, tais como artrite, asma, problemas cardíacos e mesmo os fracassos na vida, são resultado de emoções suprimidas ou reprimidas na infância. Essas emoções se erguem como fantasma para nos assombrar mais tarde. Não obstante, há técnicas que podem livrá-lo dessas pelo resto da vida. As emoções positivas da fé e da confiança. Há uma maneira espiritual e psicológica de banir as emoções reprimidas que habitam as sombrias galerias da mente. A forma ideal de nos livrarmos dessas consiste em praticar a lei da substituição. Com ela, podemos substituir um pensamento negativo por um outro positivo e construtivo. Quando surgem os negativos, não podemos combatê-los, mas sim dizer simplesmente a nós mesmos: minha fé está em Deus e em tudo o que é bom. O amor de Deus me protege em todos os momentos. Você descobrirá que os pensamentos negativos desaparecem, da mesma forma que a luz afugenta as trevas. Se está perturbado, ansioso ou preocupado, medite nas palavras de Salmo e afirme: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Deus é socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, 1. O Senhor é a minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27, 1. Meditando nessas grandes verdades, você inevitavelmente gera as emoções positivas da fé e da confiança, que neutralizam e destroem todo e qualquer emoção negativa. Vigie suas reações.
Conheço Bernard há anos, desde o tempo em que fomos vizinhos. Na última vez em que o vi, notei que tinha o rosto mais avermelhado do que o habitual. Perguntei o motivo daquilo. Pressão arterial, acho, disse ele. Estou fazendo tratamento, mas não acho que esteja adiantando muito. Lembrando-me de fatos passados, perguntei: você ainda escreve todas aquelas cartas aos jornais e assiste todos aqueles noticiários? Claro que sim, replicou ele. Alguém tem que dar uma dura naqueles idiotas. Acredito sinceramente que o mundo inteiro está ficando cada vez mais estúpidos, ou então a direção da mídia foi assumida por cretinos. Você acha que pode haver alguma ligação entre a maneira como você reage a eles e a sua pressão arterial alta? Perguntei. Oh, exclamou ele. Estou vendo que vem um sermão por aí. Não, falando sério, reconheço que não dei tanta atenção quanto deveria ao meu crescimento espiritual. Mas vou fazer isso, prometo. Só que, em primeiro lugar, vou ter que endireitar algum desses imbecis que tem o desplante de se intitularem comentaristas. Além do mais, você tem que reconhecer que, no geral, eu tenho razão. E isso importa realmente? Perguntei em tom gentil. Você sabe, não faz a mínima diferença se todos esses articulistas e comentaristas estão errados e você certo. As emoções negativas que saturam a sua mente são destrutivas. Elas o estão privando de vitalidade, saúde e paz de espírito. Ao fim da conversa, Bernard resolveu que, desse momento em diante, daria a todos os políticos, articulistas e comentaristas, apresentadores e âncoras de programas de entrevistas a liberdade e o direito de dizer e escrever o que quer que pensassem. Concedeu-lhes o direito e a liberdade totais de se expressarem de acordo com os ditames de seus corações. Chegou também à conclusão de que era perfeitamente razoável supor que eles lhe concederiam o direito e a liberdade completos de reagir a artigos e cartas que discordavam por inteiro do que diziam e escreviam. Compreendeu que essa conduta era um sinal de maturidade emocional e que fora infantil de sua parte ter se sentido ressentido e ódio contra aqueles que discordavam de suas opiniões. Adotou também a seguinte prece para ajudá-lo em suas novas decisões. Desse momento em diante, vou pensar certo, sentir certo, agir certo, fazer o certo e ser correto em tudo. Pensarei, falarei, escreverei e reagirei a partir do centro divino que há em mim, e não da estrutura suposta de falsas crenças, preconceitos, fanatismo e ignorância. Das profundezas do meu coração, desejo a todos os homens o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, e sigo essa regra de ouro da lei do amor. Ao fim do mês, a pressão arterial de Bernard voltou ao normal. Na consulta seguinte, o médico resolveu suspender a medicação dada. A cura era evidente. A nova atitude mudou tudo. Você vive em dois mundos. Todos nós vivemos em dois mundos, o externo e o interno, mas que, ainda assim, são únicos. Um deles é visível e o outro invisível, objetivo e subjetivo.
O externo é percebido pelos 5 sentidos e deles todos compartilham. O interno, de pensamentos, sentimentos, imaginação, sensações, crença e reações, é invisível e só nós vemos. Pergunte a si mesmo: em que mundo vivo? No mundo que me é relevado pelos 5 sentidos ou no interno? E no segundo que você vive o tempo todo, onde se sente e sofre, vamos supor que você foi convidado para um banquete. Tudo que vê, ouve, prova, cheira e toca pertence ao mundo externo. Tudo que pensa, sente, gosta e desgosta pertence ao interno. Você, na verdade, comparece a 2 banquetes, que são registrados de formas diferentes, o externo e o interno. E no último, de pensamentos, sentimentos e emoções, que você leva a sua existência mais autêntica. Como se transformar? Se você quer crescer espiritualmente, tem que se transformar. Mas como? Você terá que começar a mudar seu mundo interno, pela purificação das emoções e pelo ordenamento da mente por meio de pensamentos corretos. Transformar significa converter uma coisa em outra. São muitos e bem conhecidas as transformações que ocorrem na matéria. Por meio de um processo químico, o açúcar se torna álcool, o rádio lentamente se transforma em chumbo, o alimento que comemos é metabolizado em um estágio após o outro, em todas as substâncias necessárias à nossa existência. As experiências que temos sob a forma de impressões têm que ser também transformadas. Vamos supor que você vê uma pessoa que ama e admira. Recebe certas impressões sobre ela. Suponhamos, por outro lado, que se encontre com uma pessoa com quem antipatiza. Recebe também impressões, mas de outro tipo. Seu cônjuge ou filho sentados no sofá enquanto você lê essas páginas são aquilo que você concebe que eles são. Em outras palavras, impressões são recebidas pela mente. Podemos mudar nossas impressões sobre as pessoas. Transformá-las implica nos transformar. Para mudar a vida, temos que modificar nossas reações a ela. Você reage de formas estereotipadas? Se as reações são negativas, você acabará doente, melancólico, mórbido e deprimido. Jamais permita que sua vida seja conduzida por reações negativas, as impressões que se formam em você todos os dias. Se quer realmente se transformar, terá que inverter cada pensamento negativo, declarando a si mesmo que o amor de Deus lhe satura a mente e o coração. Fazendo disso um hábito, você se tornará uma pessoa melhor moral, intelectual e fisicamente. Aquele que se ergue da prece como uma pessoa melhor, tem a prece respondida. Você, porém, dispõe de um remédio para todos os males. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Se nesta vida queremos desfrutar da paz de Deus, temos que transformar o coração em um templo espiritual. E sempre que descobrirmos que os pensamentos e sentimentos se desviam deles, devemos trazê-los de volta para a contemplação de sua santa presença. Os pensamentos do coração são a riqueza do homem. Ditado birnamês. Prece para controlar as emoções. O homem paciente é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura.
Provérbios capítulo 14, versículo 29. Estou sempre equilibrado, sereno e calmo. A paz de Deus inunda minha mente e todo o meu ser. Pratico a regra de ouro e desejo sinceramente paz e boa vontade a todos. Sei que o amor por tudo de bom penetra em minha mente e expulsa todo medo. Vivo agora na alegre expectativa do melhor. Minha mente está livre de toda preocupação e dúvida. Minhas palavras verdadeiras dissolvem nesse instante todos os meus pensamentos e emoções negativos. Perdoo a todos e abro a porta do coração para a presença de Deus. Todo o meu ser está repleto da luz e do entendimento que emanam do meu interior. As pequeninas coisas da vida não me irritam mais. Quando o medo, a preocupação e a dúvida batem à minha porta, a fé no bem, na verdade e na beleza abre, e não há mais ninguém do outro lado. Ó Deus, Tu és meu Deus e nenhum outro há. Pontos a observar. 1. Você está neste mundo para disciplinar seus pensamentos, sentimentos e reações à vida. 2. Você se torna emocionalmente maduro quando pensa, fala, age e responde a partir do centro divino ou ser divino que há em você. 3. O maior de todos os tiranos são as ideias falsas que lhe controlam a mente e o mantêm em servidão. Deve substituí-las imediatamente por um novo conceito de si mesmo. 4. Amor é apego emocional e se volta para fora. Projete amor e boa vontade, e assim você neutralizará todas as emoções negativas guardadas no subconsciente. 5. Você pode transmutar mau gênio em energia construtiva ao lavar as janelas, jogar uma partida de handball ou trabalhar num jardim. 6. Quando ficar zangado, pare por um momento e afirme: vou pensar, falar e agir a partir do ponto de vista da sabedoria, da verdade e da beleza e do amor. 7. Você pode controlar as reações emocionais às pessoas, identificando-se com a presença de Deus em cada uma delas. Substitua o ódio por amor. 8. A fé em Deus e em todas as coisas boas expulsa o medo. 9. Emoções reprimidas geram todo tipo de doenças físicas. Torne-se um canal para a presença e expresse as emoções de forma divina. 10. Substitua pensamentos negativos por pensamentos positivos construtivos. As emoções positivas da fé e da confiança neutralizam e destroem todas as emoções negativas. De que modo você reage mental e emocionalmente a eventos, situações e circunstâncias? A reação determina qual será a emoção. Pense certo, sinta certo, se comporte da maneira certa e faça o que é correto. Ninguém pode perturbá-lo, exceto você mesmo. Pensamento e ação incipiente. Tenha pensamentos divinos e o poder de Deus estará em seus pensamentos sobre o bem. 12. Você vive em dois mundos. O mundo interno dos pensamentos, sentimentos, imagens, crenças e opiniões, e o objetivo no qual recebe impressões pelos 5 sentidos. Entretanto, habita na realidade o mundo interno dos pensamentos, sentimentos e crenças. O interno controla o externo. 13. A fim de se transformar, você tem que se purificar as emoções por meio do pensamento correto. A emoção segue o pensamento. 14. Para mudar a vida, modifique sua reação a ela. Veja Deus nos outros e aquilo que vês o homem torna-se aquilo a que te obrigas. Se vê Deus, vê Deus. Se pó, vê pós. Irmão Ângelas. Gratidão pelo fim da leitura.
Em breve teremos o capítulo 11, que vai tratar a lei emocionante da harmonia matrimonial. Muita gratidão, muito obrigado por me escutarem e espero que vocês estejam fazendo muito bom proveito dessa leitura. Gratidão a todos e até o próximo capítulo.